O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, anunciou 41 assinaturas para o requerimento de abertura do impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Pois é, o número de assinaturas da maioria dos senadores, no entanto, não garante o andamento do processo. Com o documento, Marinho disse agora esperar que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, avalie a possibilidade de avançar no tema. Agora há pouco nós conseguimos a 41ª assinatura que requer a abertura do processo de impedimento de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, pelos crimes de responsabilidade praticados, e o Senado, na sua maioria, entendeu que há necessidade da abertura desse processo. Para nós é uma vitória, porque mostra que mesmo num Senado onde há uma maioria de adeptos do governo, prevaleceu o Brasil, prevaleceu o amor ao país e a necessidade de restabelecermos o equilíbrio entre os poderes. Nós esperamos agora que o presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, recepcionando esse documento e verificando que a maioria dos seus pares tem essa intenção, avalie de que forma esse processo poderá ser aberto no futuro. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, disse em entrevista coletiva que a vitória é histórica para o Brasil. A ideia é reestabelecer a paz no país inteiro, segundo ele. Ele ainda voltou a defender a anistia ampla, geral e restrita, incluindo aí o pai dele. Um momento histórico aqui para a gente no Senado Federal. Nunca na nossa história tantos senadores, a maioria absoluta da nossa casa, se posiciona publicamente no sentido de fazer o impedimento do ministro Alexandre de Moraes. A nossa conversa com o presidente Davi ontem foi muito franca, muito aberta, e o que eu posso falar é que há sim um sentimento comum de que algo precisa ser feito para resgatar a normalidade. Ninguém aguenta mais tanta briga, tanta confusão e, no nosso ponto de vista, muito em função do extremismo do ministro Alexandre de Moraes, com as decisões que ele tem tomado. E quanto mais passa o tempo, mais ele desagrada os seus pares, mais constrange os seus pares. E um Supremo forte é aquele que respeita os limites. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes precisa voltar a ter limites, assim como todos nós temos, e o limite para todos nós é a lei. E a partir do momento que ele descumpre a Lei 1079, tomando decisões em processos que ele deveria se declarar suspeito, é um critério objetivo, a lei tem que valer para todos. Então, mais uma vez aqui, eu corroboro a nossa vitória de conseguir aumentar essa quantidade de senadores que são suficientes para a abertura do seu processo, o que automaticamente o afastaria por 6 meses. E a gente não está aqui defendendo que há um acordo para aprovar a anistia. A gente está aqui defendendo que há, sim, um acordo para que se paute a anistia, tanto na Câmara quanto no Senado, e quem tiver a maioria vai levar essa. E é um gesto importante, e eu acho que é até um troféu para toda a população a gente ter conseguido avançar até esse ponto. Porque até ontem o que se tinha era uma conversa de bastidores para aprovar uma anistia meia-bomba, uma meia-anistia. E você vê o casuísmo disso. Se pode se aprovar uma meia-anistia só para não atingir o presidente Bolsonaro, isso não seria inconstitucional. Agora, se a gente fala de uma anistia que é ampla, geral e restrita, como nós estamos defendendo, aí ela passa a ser inconstitucional só porque ela poderia afetar também Bolsonaro. Quando a gente está discutindo anistia, não é sobre pessoas, é sobre os fatos que aconteceram. A gente não está aqui com tempo para discutir o que levou o Brasil a chegar a esse ponto. Mas eu acho que é um gesto de maturidade que eu sempre falei desde o primeiro dia. Os problemas do Brasil a gente resolve aqui. E mais especificamente dentro do Congresso Nacional, e é isso que eu acho que o presidente Hugo Mota e o presidente Davi Alcolumbre têm a consciência de recolocar o Poder Legislativo no seu devido lugar que a Constituição garante, e a nossa responsabilidade como homens públicos, tanto nós da oposição como aqueles que estão hoje no governo, temos a responsabilidade de tomar essa decisão aqui nos plenários das casas, seja ela qual for, seja qual for a maioria, para qual lado for. Cada um de nós vai estar com o sentimento de dever cumprido, de que nós não estamos nos omitindo de fazer a nossa obrigação e não estamos cedendo à pressão
seja de qualquer outro poder que seja. Bom, pois é, a gente está falando aí dessa questão do impeachment, de possibilidade de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e a gente quer saber aqui no nosso chat a sua opinião. Você acredita no impeachment de Moraes? Responda pra gente aqui sim ou não. Continuando sobre esse assunto, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT, afirmou que a admissibilidade de processo de impeachment depende apenas da vontade do presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. Qualquer processo de impeachment de ministro supremo pertence ao presidente do Congresso Nacional. O que ele vai fazer, eu não tenho bola de cristal para adivinhar, mas ele foi bem claro que pode ter 20, pode ter 30, pode ter 40, pode ter 60 assinaturas, a admissibilidade é uma decisão dele. Como é que você caracteriza a ação da oposição nesses últimos 2 dias? Como é que se chama isso? Eu estou mais preocupado na volta da normalidade, qualquer opinião minha só acirra em vez de ajudar. Agora vamos lá, em quais são os próximos passos em relação a esse assunto? Para nos ajudar a entender, nos explicar, nós convidamos o professor de Direito Penal e Constitucional, Rafael Paiva, e eu já começo perguntando, está na Constituição a possibilidade de impedimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Muito boa noite, já obrigado, muito bem-vindo por aceitar o nosso convite. Olá, boa noite a todos, em especial para a audiência de vocês. Sim, nós temos a previsão na Constituição e também uma lei infraconstitucional prevendo a possibilidade de impeachment de um ministro do STF. Todo esse processo é feito por um órgão específico que é o Senado Federal, uma das casas do Congresso Nacional. Agora, quais condutas, então, podem ser consideradas como crime aí no caso do ministro Alexandre de Moraes? Muito boa sua pergunta, porque sempre quando a gente fala em crime de responsabilidade, nós não estamos falando do conceito clássico de crime que as pessoas têm, que são os crimes do Código Penal, como, por exemplo, ameaça, roubo, homicídio. Na verdade, crime de responsabilidade, ele é mais para uma infração político-administrativa do que para um crime propriamente dito. Então, existem algumas condutas previstas nessa lei, a Lei 1079, que estabelecem alguns exemplos de crimes de responsabilidade praticados por ministros do STF. Uma delas, por exemplo, é o ministro que age sem se atentar ao decoro, a honradez que é necessária para um ministro do STF, que é uma conduta bastante subjetiva, inclusive. Outra, mais objetiva no caso, é, por exemplo, ele atuar em um processo em que deveria se dar como suspeito. E esse, inclusive, é o principal argumento de boa parte dos senadores para o impeachment de Alexandre, já que ele atua como protagonista em um processo onde ele é supostamente uma vítima. O que a gente aprende numa das primeiras aulas de processo civil, de processo penal, é que um juiz não pode funcionar num processo, não pode atuar em um processo em que ele é parte. E nós vemos isso acontecer hoje no STF com bastante preocupação. Boa noite, doutor Rafael. Eu queria entender com o senhor uma das principais críticas de quem é contrário ao impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, inclusive a esses pedidos que foram apresentados, é justamente de que as alegações que constam ali nesses pedidos, nesses documentos, são alegações políticas. E a gente tem essa previsão na legislação, como o senhor bem explicou, mas eu queria entender se sustenta essas alegações políticas ou se não, se precisa realmente de um argumento de crime, de um apontamento de crime, como prevê a lei, já que a gente está falando de um julgamento que, se for aceito, acontece em um órgão político, que é o Senado Federal. Então, eu vinha falando disso exatamente hoje, sobre esse assunto. É evidente que o processo de impeachment, e aqui vale para todos, presidente da República, presidente do Senado, ministros do STF, governadores, ele é um processo que é muito mais político do que jurídico. Mas ele não pode se abster
de uma roupagem jurídica. Então, o que acontece, nós vimos acontecer, por exemplo, no julgamento do impeachment da Dilma, é um julgamento que tem uma roupagem jurídica, então realmente precisa haver ali a indicação de qual dispositivo teria sido praticado, qual o crime de responsabilidade, mas o julgamento ele é tão político que no momento, se nós chegarmos a esse ponto, nós veremos isso, inclusive, no momento da votação, o senador não precisa justificar o seu voto. É sim, praticou o crime de responsabilidade ou não praticou o crime de responsabilidade. Então, não é um julgamento tão jurídico quanto um julgamento normal da justiça, tem uma roupagem um pouco jurídica, mas eu não tenho a menor dúvida que essencialmente é um julgamento político. Mas nesse ponto, eu tenho até que alertar que eu não falo isso como uma forma negativa. É, de fato, o procedimento previsto na Constituição. Então, por mais que seja, que não tenha uma carga jurídica tão grande, ele não deixa de ser legal, constitucional e previsto nas nossas instituições. Professor, a gente tem visto muita gente falando ultimamente aí sobre uma possível crise institucional pela qual nós estamos passando. O senhor vê a possibilidade, até num processo inicial, um afastamento do ministro Alexandre de Moraes por 6 meses? O senhor vê um possível agravamento dessa crise institucional, imaginando Congresso em briga com o Poder Judiciário, esses dois poderes tão importantes no nosso país, fundamentais em briga? O senhor vê um agravamento desse processo todo e, de um modo geral, um mal para todos nós? Eu vejo pelo contrário, eu vejo como um arrefecimento, uma diminuição dessa crise institucional que já existe. É uma crise que já está colocada. Uma vez que o Senado paute, né, o presidente do Senado paute esse pedido de impeachment e ele seja aceito por 41 votos do Senado, veja, não é condenação, é o aceitar do processo, um juízo de admissibilidade. O ministro Alexandre de Moraes é automaticamente afastado por 180 dias. E me parece que isso tende a mais arrefecer os ânimos do que aumentar. Nós vemos, e eu falo com bastante crítica disso há bastante tempo, nós estamos vendo no Poder Judiciário um ativismo judicial muito grande, muito deliberado. Eu entrei na faculdade de Direito em 2003, e em 2003 meus professores, tive aula inclusive com o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, ele já falava sobre a questão do ativismo judicial. E hoje, em 2025, nós temos isso bastante evidenciado. Hoje nós temos um poder judiciário que atua, muitas das vezes, como um verdadeiro poder moderador, tal qual nós tínhamos lá na época da Constituição de 1824, onde o imperador Dom Pedro ele exercia a última palavra sobre tudo. Então, todas as questões hoje políticas, as políticas públicas, as escolhas legislativas, e nós vemos isso no movimento, não é só agora com o ministro Alexandre de Moraes, acho que ele assumiu um protagonismo disso nos últimos anos, mas isso é uma crescente do Poder Judiciário que vem se metendo de forma muito ativa em questões de políticas públicas para os quais não tem legitimidade. E isso, evidentemente, em algum momento vai trazer algum tipo de resposta. Eu até me assusto em ver que essa resposta do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, está tardando tanto. E talvez nem aconteça, porque nós realmente temos muitos alinhamentos políticos, tem muita gente com telhado de vidro, acaba que não quer comprar essa briga, e aí a gente tem agora, nesse momento, eu vou te chamar aqui de uma suposta oposição, porque não sei se são todos os senadores de oposição que estão nesse grupo, realmente forçando ali, pressionando o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, a pautar esse processo de impeachment. Rafael, na sua avaliação, existe ambiente político e ambiente jurídico para o prosseguimento desse processo de impeachment aí de Alexandre de Moraes no Senado? O ambiente político ele já está demonstrado nessas últimas ações desse grupo de senadores que afirma
ter conseguido 41 votos. Essa é uma demonstração de viabilidade política e também jurídica. Eu até vinha dizendo hoje que esses 41 votos, se confirmados, eles significam muito e, ao mesmo tempo, não significam nada. De um lado, eles significam muito porque demonstram ao presidente do Senado que realmente a vontade popular dos senadores, ou da maior parte dos senadores, é que esse pedido seja pautado. Então, de certa forma, coloca uma faca no pescoço da mesa diretora do Senado. Agora, por outro lado, esses 41 votos também não significam nada, porque eles não obrigam o presidente do Senado a realmente pautar nenhum pedido de impeachment. Então, essa é uma questão que até poderia ser objeto de uma reforma legislativa no futuro, porque realmente esses pedidos ficam represados nas mãos do presidente do Senado e não tem muito que possa ser feito, a não ser aguardar o término do seu mandato, um mandato de 2 anos como presidente. Após isso, um novo presidente poderia vir a pautar, mas eu aposto ainda que a pressão sobre o Davi Alcolumbre será tão grande que ele deve pautar. Inclusive, faço votos de que paute, não porque necessariamente acho que haverá o impeachment de Alexandre de Moraes, acho que isso é um movimento ainda que muitas cartas vão rolar nessa mesa, mas eu acho que se nós temos um Senado com 81 senadores, e desses 81 senadores, 41 querem que o presidente paute, poderia ser um projeto de lei que fosse, eu acho que a obrigação dele é fazer a democracia vencer e pautar esse pedido de impeachment para que a casa, e não um senador, decidam se Alexandre de Moraes será ou não impeachmentado. Doutor Rafael, agora pensando de uma forma bem geral e até mais à frente, se um ministro do Supremo Tribunal Federal sofrer um processo de impeachment, existe algum recurso na legislação que possa devolver o cargo a ele ou é uma decisão do Senado que não tem como ser revertida? Olha, a sua pergunta é muito boa, mas eu vou responder em 2 partes. Teoricamente, não tem recurso. Tal qual aconteceu, por exemplo, com o impeachment de Dilma Rousseff. Uma decisão soberana do Senado. Porém, contudo, entretanto, pelo que nós vemos acontecer no judiciário hoje, e aí eu retomo a questão do ativismo, eu não sei. De repente, isso pode ser judicializado e eu não duvidaria se em algum momento o judiciário anulasse um processo de impeachment de ministro do STF. Não é algo previsto, deixando bem claro, não é algo esperado, mas dados os últimos movimentos, eu não duvidaria que houvesse esse embate por parte do Supremo Tribunal Federal. Agora, a gente viu no início desta semana muita gente comentando que o ministro Alexandre de Moraes estaria sofrendo ali por parte de colegas, né, de toga, uma certa pressão velada de que não estaria tendo apoio dos colegas e que por essa razão poderia recuar em um ou em outro momento. Já o ministro Gilmar Mendes disse que não tem nada disso, a história não é bem assim. Como é que a gente pode fazer uma leitura dessa história? Porque geralmente a gente sabe, onde tem uma fumacinha ali, pelo menos uma brasa lá embaixo a gente encontra, né, professor? Olha, eu estava até vendo a reportagem da Dora Kramer, acho que ontem foi que ela publicou, e realmente o que nós percebemos é que existe um racha no STF hoje. Nós vemos um racha no STF. E por menor que ele seja, vamos imaginar que seja uma trinca muito pequena, uma fissura em uma barragem. A tendência, se esses eventos continuarem a escalonar dessa forma, a tendência é que realmente esse buraco se abra. E aí realmente alguns ministros tenham que se posicionar, não só internamente, como parece que está acontecendo, mas também publicamente contra algumas decisões de Alexandre de Moraes. Essa última decisão do Alexandre de Moraes, ela me pareceu, eu li a decisão, e em muitos anos,
mais de décadas de advocacia, eu poucas vezes li uma decisão tão visceral quanto essa. Escrita em caixa alta, com muitas exclamações. Isso não é normal, não é tradicional do Poder Judiciário. Por parte de advogados, sim. Nós, advogados, somos dessa forma, somos expansivos. Mas não me parece uma postura técnica do ministro Alexandre de Moraes, inclusive uma prisão que me parece até ilegal, de certa forma, precipitada, inclusive porque nos últimos acontecimentos, o próprio ministro despachou nesse inquérito mencionando que o Bolsonaro poderia dar entrevistas e poderia participar de discursos políticos. E me parece que foi exatamente isso que ele fez na última manifestação de domingo. Então me pareceu, e é uma impressão pessoal minha, que realmente o ministro Alexandre de Moraes quis dobrar a aposta frente à pressão que vem sofrendo tanto do governo Trump como de parlamentares, e agora dentro da sua própria casa, de ministros do STF que estão talvez sendo prejudicados com esse protagonismo do Supremo Tribunal Federal. O STF não tem que ser protagonista. O STF ele tem que ser um órgão ilibado, respeitado, técnico, e não tomar a frente de questões de política pública da forma como vem tomando nos últimos anos. Agora, aproveitando um pouco o seu raciocínio, existe no STF, os membros possuem aí um mecanismo interno de controle ou sanção no eventual processo, eventual excesso aí de seus membros, fora aí do caso do impeachment, eu digo internamente, existe um processo? Não existe a possibilidade de punição de um ministro do STF, a não ser em duas condições. Ou por crime comum, e aí nesse caso o julgamento é feito pelo próprio STF, ou por crime de responsabilidade. E nesse caso o julgamento é feito pelo Senado Federal. Então os ministros do STF hoje eles têm a garantia da vitaliciedade, por exemplo. Então eles não podem ser afastados do cargo, a não ser em caso de condenação definitiva do Supremo Tribunal Federal por crime ou por afastamento do Senado Federal por crime de responsabilidade. Então eu não vejo como viável essa eventual punição do ministro Alexandre de Moraes por um eventual excesso que ele esteja cometendo. Professor, eu aproveito para chamar o nosso público aqui, avisar que nós estamos aqui com uma enquete exatamente sobre esse assunto, agora são 7 horas e 25 minutos, que estamos perguntando aqui para você. Você acredita no impeachment de Alexandre de Moraes? Até agora, professor, 62% das pessoas estão dizendo que sim. Isso a gente já está falando no universo aqui de 940 pessoas que estão participando com a gente. Muitas pesquisas até são feitas com um número até menor do que esse que a gente está mostrando aqui. Como é que o senhor vê a interferência, de um modo geral, na opinião pública sobre as decisões que são tomadas, especificamente nesse caso que estão sendo tomadas? Muitas vezes se diz que os ministros tomam determinadas atitudes, assumem determinadas posturas, mas sempre ali com uma tentativa de ser político ao mesmo tempo. E o senhor acha, por outro lado, que essas opiniões, as pessoas que são contra ou a favor de um impeachment do ministro, por exemplo, isso pode interferir na decisão ali de um magistrado? Olha, sem sombra de dúvidas que hoje nós vivemos um fla-flu político, e nós vemos isso já há muito tempo na política tradicional, cargos do poder executivo, do poder legislativo, mas é com muita preocupação que eu vejo isso chegar no poder judiciário. Veja, há alguns anos, se você perguntasse para um brasileiro médio a escalação dos ministros do STF, dificilmente alguém saberia. A não ser que fosse um jornalista, alguém da área jurídica. Agora, hoje todo mundo sabe quem é um ministro do STF. E, num primeiro momento, a gente tende a olhar essa descoberta da população como algo favorável, e numa primeira análise ela é favorável mesmo, mas no que está acontecendo agora no nosso país,
não é favorável porque joga o Poder Judiciário, que sempre teve uma característica importante, ser um poder mais isento, mais técnico, onde realmente os conflitos são resolvidos num protagonismo inflamado, de um poder que cria a briga, num poder que realmente está na evidência dos jornais. Isso é perigoso. Isso é perigoso, depõe contra a história do Supremo Tribunal Federal, depõe contra a seriedade com que as pessoas veem o Supremo Tribunal Federal, os ministros. Mas assim, a gente tem que dar boa palmatória. Esse é um movimento que não é único do STF. É importante que a população entenda isso. Nós que atuamos junto ao Poder Judiciário, nos processos, no dia a dia, cada vez mais os abusos têm sido comuns. Então, para além da gente pensar no impeachment de um ministro do STF, que eu acho que é um pleito legítimo, porque ministro do STF não é Deus, não é um imperador, então ele está passível, sim, de ter a sua conduta analisada, julgada e talvez, se for interesse da maior parte dos senadores, no caso, de ser impeachmentado. Mas a gente precisa voltar a pensar numa profunda transformação, numa profunda reforma do Poder Judiciário. Porque não se enganem, isso que acontece no STF acontece todos os dias no Poder Judiciário. E não tem esse palco para a gente poder pedir soluções e pedir para que seja feita realmente uma reforma que é urgente, no meu ponto de vista, em todo o Poder Judiciário. Conversando, portanto, com o professor de Direito Penal e Constitucional, Rafael Paiva, sobre essa questão da possibilidade de impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do STF. Agora, professor, hoje quando a gente falava dessa questão, né, que o Senado formou maioria aí para o impeachment de Alexandre de Moraes, muita gente já acreditou que fosse de imediato. E, na verdade, há todo um processo, né? A gente pode dizer que esse talvez seja aí um primeiro passo. Eu queria que você explicasse para a gente, de agora em diante, o que deve ser feito, o que deve acontecer, quais são os próximos passos? Bom, então nós temos dois caminhos a percorrer agora. Eu acho que o movimento político foi lançado, então, teoricamente, existem 41 assinaturas. Como eu disse, elas demonstram um poder político, mas podem também não significar nada. Então, vamos imaginar o seguinte, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e essa é uma prerrogativa dele, não pauta o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Nada pode ser feito, a não ser que ele deixe de ser presidente e um outro presidente realmente paute esse pedido. Se ele pautar, se ele ceder à pressão desse grupo de senadores e pautar o pedido de impeachment, então nós temos alguns caminhos. O primeiro passo é designada uma comissão de senadores, uma comissão especial, que vai analisar, existem hoje centenas, talvez até milhares de pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes no Senado. Qualquer cidadão pode fazer esse pedido. E um deles vai ser escolhido e vai acabar sendo utilizado como parâmetro, como base para a elaboração de um parecer. Então, um grupo de senadores designados para isso vai fazer um parecer. Esse parecer vai ser apreciado numa primeira sessão no Senado Federal, onde vai se discutir apenas se o processo segue ou se ele não segue. No jargão judiciário, a gente chama de juízo de admissibilidade. E para esse processo ser aceito, aí sim, são os tais dos 41 votos que são necessários, a maioria simples do Senado Federal. Se esse processo não conseguir os 41 votos na admissibilidade, porque veja, uma coisa é o senador dar o voto dele ali na listinha informal do Senado. Outra coisa é ele votar efetivamente. Se conseguir esse quórum, o processo é aberto. E o Alexandre de Moraes é afastado imediatamente por até 180 dias. Se esse processo não for aceito, ou seja, não conseguir 41 votos, acabou. Nada impede de ser pautado no futuro. Mas aí, creio que estarão encerradas até
a força política para o eventual impeachment. Então vamos trabalhar com a ideia de continuidade. Foi admitido, ministro Alexandre de Moraes é afastado por até 180 dias e começa o que a gente chama de instrução desse processo de impeachment. Então, ele vai constituir o advogado, os advogados dele vão defendê-lo, vão ser apresentadas questões e será marcada ao final da instrução uma nova sessão no Senado. Essa sessão, sim, é uma sessão de julgamento. É bem parecido com o que acontece com o impeachment do presidente, tá? Nós vivemos isso recentemente, dá para a gente lembrar aí do que aconteceu. Nessa sessão, não existem debates. Cada senador é chamado publicamente e diz sim pelo impeachment, não pelo não impeachment. E aí, se obtiver 2/3, ou seja, aqui já não basta para condenar 41 votos, precisa de 54 votos. Se conseguir 54 votos, aí sim é declarada a perda do mandato. O ministro não tem mandato. A perda do cargo do ministro do STF, o cargo é declarado vago, e aí, a partir disso, podem surgir ou não consequências criminais. Então, se eventualmente um crime de responsabilidade também for considerado um crime comum, aí o Ministério Público vai tomar as providências cabíveis, mas isso, na prática, não acontece. O que acontece normalmente é a perda do cargo, inclusive pode ser decretada a sua inabilitação para ocupar algum cargo público por um certo período. Agora, Rafael, seguindo todo esse trâmite que você disse, esse processo de agora até de fato impeachment, né, se acontecerem todas essas etapas aí que você destacou muito bem, pode levar quanto tempo? Olha, a tendência é assim, uma vez instaurado o processo, deve ser muito rápido isso, tá? Quando eu falo muito rápido, a expectativa é de uns 3 meses. Mas vale lembrar que a partir do momento em que o impeachment for pautado pelo presidente do Senado e conseguir 41 votos da admissibilidade, o ministro já é afastado automaticamente. E a partir daí as coisas elas têm 180 dias para acontecer. É o prazo que demora normalmente? Não. Não, porque na política as ideias são muito voláteis. Então, com certeza, haveria nessa suposição, nessa situação hipotética, uma pressão para que acabe o quanto antes. Então, partindo do pressuposto do que nós vimos acontecer com o Dilma Rousseff, com certeza, em menos de 2 meses, deveria sair uma decisão definitiva se a gente passar por todas as etapas. Eu quero fazer, antes da gente terminar aqui, uma última pergunta. Eu acho que o senhor não tem, mas se por acaso tivesse, uma bola de cristal, o que o senhor consegue ver ali diante desse cenário? Vai para frente esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes? É uma boa pergunta. Eu acho que na história do país, de 88 para cá, que é a data da nossa nova Constituição, nunca estivemos tão próximos de um impeachment de um ministro do STF. É possível, é um procedimento constitucional, legal. Eu acho que esse grupo de senadores mostrou uma força importante, mas todos ainda podem morrer na praia. Se Davi Alcolumbre não pautar, não acontece. O que eu acho é o seguinte, trabalhando aqui com a bola de cristal, se pautar e passar, é impeachmentado. Para mim, essa é a linha de destaque. Né? Passar, como há o afastamento, rei posto, rei morto. Provavelmente será impeachmentado. Nós tivemos 2 impeachments já na história do país, não de ministros do STF, de presidentes da República, e em ambos os casos, o presidente foi, vou utilizar um termo popular aqui, tá? Foi deposto quando foi afastado. Então, a tendência é que, se for pautado e admitido o processo, haja o impeachment. Mas ressalto que ainda existe muito ainda para chegar nesse ponto. Quanta responsabilidade nas mãos de Davi Alcolumbre, hein, nesse momento. Sim. Pois é, agora o nosso telespectador também vai por esse caminho, viu? A maioria, 62%,
acredita que sim. A gente está perguntando aqui, você acredita no impeachment de Alexandre de Moraes? 62% das pessoas que estão participando acreditam que sim, 38% acreditam que não. Bom, a gente já agradece, então, aqui muito a sua participação conosco, a sua disponibilidade de nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse processo tão importante para todos nós, né? O Rafael Paiva é professor em Direito Penal e Constitucional. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, boa noite a todos e contem sempre comigo. Bom, e para a gente entender mais um pouco, o Dr. Rafael explicou claramente, né? Mas para ficar mais nítido aí, nós detalhamos para te mostrar em uma arte aí quais serão os próximos passos dessa ação, né? Muita gente tem dúvida, então vamos entender um pouco, vamos colocar essa arte aí para você. Então tem ali, número 1, né? O protocolo, que é o pedido que é entregue ali no Senado. Como o Dr. Rafael bem explicou, qualquer pessoa pode protocolar, pode fazer um pedido de impeachment, né? Mas aí a gente está se referindo a esse caso dos senadores. A análise do presidente do Senado, né, que ele vai decidir se arquiva ou admite o pedido sem prazo definido. Não tem um prazo para isso. E aí depois entra essa questão da comissão especial, né, que após admitido, aí uma comissão especial vai apurar os fatos, vai ouvir testemunhas e vai emitir, portanto, um parecer. Vai ter uma decisão ali, né? Em seguida, tem a votação em plenário. Senadores decidem por maioria simples se o processo é aberto ou não, né? Outra decisão importante ali nesse quarto item também. E aí, por último, né, vem o julgamento. Acontece, portanto, no plenário e é necessário ali 2/3, são necessários 2/3 de votos. E a gente está falando de 54 senadores para, portanto, a condenação. Esse é o processo, portanto, e aí ficam algumas curiosidades também, né? Quem pode pedir, como o Dr. Rafael bem explicou, qualquer cidadão, eu, você, a gente pode pedir, né, protocolar um pedido de impeachment e também uma entidade, um parlamentar, né, pode protocolar esse pedido. Quais são os crimes de responsabilidade, né? Então tem essa listinha aí, ó, atuar em atividade político-partidária, proferir julgamento quando deve se declarar suspeito, ser negligente no cumprimento de deveres, portanto, um pouco para ficar mais claro, né, na cabeça da gente, porque são muitas informações técnicas, né, como que é esse processo aí do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E você que está com a gente aí, continue participando aqui da nossa enquete, que a gente está perguntando, você acredita no impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Até agora, ó, temos quase 1.300 votos aqui, 62% das pessoas dizendo que acreditam que sim, que ele pode ser impedido ali de continuar, e 38% dizendo que não. Você participa com a gente, dá um like aqui, já mais de 1 milhão de pessoas inscritas, se inscreva também. Então, agora ainda dentro do mesmo assunto, que acaba que está tudo muito ligado, hoje também foi feito o anúncio de que a oposição no Senado decidiu desocupar o plenário da casa, depois de quase 2 dias ocupando. A gente, inclusive, está vendo as imagens aí, ó. Para o senador Rogério Marinho, que é líder do PL, eles conseguiram uma vitória muito importante, já que na semana que vem vão ser votadas pautas muito importantes. Vamos ouvir o que ele disse. A Câmara dos Deputados, e aqui está o líder Sóstenes, né, conseguiu também uma vitória importante, de que há uma desobstrução das pautas, né, e que a partir da próxima semana, pela vontade da maioria dos líderes que representam a maioria dos deputados naquela casa, né, terá prosseguimento, votação de projetos que consideramos essenciais para restabelecer a normalidade democrática no país. Tanto a questão do fim do foro, né, parlamentar, como a questão da anistia, né, que vai permitir que o país possa se reconciliar sendo aprovado esse projeto. É evidente que nós aqui não estamos impondo a nenhum parlamentar a necessidade ou a responsabilidade de se votar a favor desse projeto. Mas nós não aceitamos que esse projeto não possa ser pautado e votado para que a população brasileira reconheça ou entenda qual é a posição de cada parlamentar que representa o povo brasileiro. A casa não pode ser tutelada, nenhum debate pode ser interditado. Nós estamos fazendo um gesto, né, de normalidade, de restabelecimento da normalidade. Estivemos ontem com o presidente Davi Alcolumbre, né? Primeiramente ele teve uma reunião com os líderes do governo, depois teve uma reunião conosco,
E nós fizemos um esforço hoje junto aos nossos pares. Estamos, nesse momento, nos retirando da mesa do Senado da República, para que os trabalhos possam fluir normalmente. Agora, de 11 horas, terá uma sessão virtual. Se o presidente entender por bem, poderá ser presencial. Nós estamos desobstruindo aqui, colocando a nossa posição de participarmos dos debates. Toda a oposição vai participar dos debates que ocorrerão normalmente nas pautas que interessam ao Brasil. E o que nós esperamos é que, a partir de agora, nós possamos, de fato, representando o povo brasileiro, discutirmos e trabalharmos as pautas que interessam a todos, independente da questão ideológica, da questão da preferência de quem quer que seja. Esse parlamento é um organismo livre. Nós estivemos durante os últimos 2 dias com uma atitude extraordinária, fazendo praticamente a interdição, a ocupação das mesas diretoras das 2 casas. Entendemos que foi um gesto excepcional, mas tivemos o respaldo muito forte da população brasileira e queremos agradecer a todos aqueles que nos apoiaram nesse momento e dizer que a vida continua e que vai vencer o Brasil no final. E senadores e deputados de oposição articularam o bloqueio no Congresso para tentar impor a discussão de projetos considerados prioritários, para o grupo, como o impeachment de Moraes, o perdão também a condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e o fim do foro privilegiado. Durante um discurso, o presidente da Câmara disse que a ação não foi boa para casa e é necessário priorizar pautas para o país e não pautas pessoais ou eleitoreiras, disse ele. O deputado também indicou que chamaria uma sessão plenária oportunamente. Bom, após retomar o comando da mesa diretora da Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Hugo Mota, afirmou que a democracia não pode ser negociada e que interesses pessoais ou mesmo eleitorais não podem estar acima da vontade do povo. Já hoje, Mota afirmou que, ainda que as prerrogativas do presidente da Câmara são inegociáveis e que os trabalhos foram retomados. Olha, a minha impressão é que, diante de toda a tensão criada, nós conseguimos construir, pautado no diálogo, a solução menos traumática para que a casa pudesse retomar a sua normalidade. Eu penso que, mais uma vez, o diálogo prevaleceu, nós tivemos a capacidade de conversar o dia todo com todas as lideranças, de poder demonstrar que nós não abriríamos mão de reabrir os trabalhos ontem, conforme o nosso regimento prevê, respeitando a nossa Constituição, respeitando o direito ao contraditório, podendo respeitar todos os partidos, todas as lideranças e trazer de volta aquilo que a casa tem que ser, que é o ambiente de debate, o ambiente da discordância, o ambiente da defesa das ideias e, a partir daí, deixar o parlamento funcionar da maneira mais institucional possível. Então, enquanto presidente, nós não vamos abrir mão de zelar por esse papel institucional que a Câmara dos Deputados deve cumprir. O senhor pediu ajuda ao ex-presidente Arthur Lira nas negociações? O presidente Arthur Lira é um amigo, uma pessoa que tem colaborado muito com o país, nas matérias que tem relatado recentemente no Ministério do Interior. Foi um presidente que atuou aqui sempre também na defesa institucional da Câmara. E é natural que, em momentos de tensão, todos aqueles que querem o bem da casa se unam para construir as soluções para os problemas. O presidente Arthur participou de alguns diálogos ontem, já quando chegamos aqui na Câmara, como todos os líderes participaram. Então é natural que todos possam colaborar em momentos como aquele que nós vivemos nos últimos dias. Foi uma tensão que, acredito eu, que a casa não viveu na sua história recente. Então é natural que todos possam se juntar e sempre buscando, através do diálogo, resolver. Foi garantida alguma contrapartida para a oposição deixar de fazer essa ocupação no plenário? A presidência da Câmara é inegociável. Quero que isso fique bem claro. As matérias que estão saindo sobre a negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta. O presidente da Câmara não negocia as suas prerrogativas, nem com a oposição, nem com o governo, nem com absolutamente ninguém. Luciane Landim, o Hugo Mota deixou bem claro, negou veementemente, portanto, qualquer tipo de negociação para encerrar aí esse motim, né?
Pois é, Síria, mas para a gente entender como que a gente terminou nessa fala de Hugo Mota, vamos voltar um pouco para ontem à noite, porque em meio a essa ocupação da oposição no plenário da Câmara dos Deputados, mais especificamente ali na mesa de comando do plenário da Câmara, a oposição, liderada ali basicamente por deputados pela bancada do PL, se reuniu com grupos do Centrão, partidos aí a gente cita PP, PSD, União Brasil, e ali foi firmado um acordo. A informação que a gente tem é essa, que a portas fechadas foi firmado um acordo. Juntos, esses grupos acreditam que tem votos para que projetos de interesse da oposição avancem na Câmara dos Deputados, especificamente a anistia aos réus e condenados pelos atos de 8 de janeiro e o fim do foro privilegiado. E são exatamente as duas pautas que podem beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que esse acordo feito a portas fechadas ali entre a oposição e partidos do Centrão, ele não teve nenhum respaldo do presidente da Câmara, Hugo Mota. E hoje, então, Hugo Mota deu essa declaração. Ele foi bem claro ao dizer que não negocia prerrogativas com absolutamente ninguém. E depois desse movimento de Hugo Mota, a gente teve o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, que subiu à tribuna da Câmara dos Deputados, que é o espaço ali onde parlamentares fazem discursos dentro do plenário. Ele foi cercado, inclusive, por aliados que passaram justamente essa imagem de união ali a essa fala de Sóstenes e pediu desculpas a Hugo Mota por toda essa situação. E logo depois, inclusive, Sóstenes soltou uma nota oficial, ele se manifestou por meio de um comunicado, dizendo que esse acordo que teria sido feito pelo avanço de pautas como anistia e fim do foro privilegiado, ele não foi com Hugo Mota, não foi com o presidente da Câmara dos Deputados, mas sim com esses partidos justamente para tentar o avanço dessas pautas com a quantidade de votos que é necessária justamente aí para uma aprovação. A gente não tem nenhuma garantia de que esses assuntos realmente vão entrar na pauta, porque esse acordo, como a gente falou, foi firmado pela oposição com partidos do Centrão, mas o responsável pela pauta da Câmara dos Deputados é justamente o presidente. Claro que Hugo Mota tem usado em discursos desde que assumiu o cargo em fevereiro que tudo que entra na pauta é fruto de negociação, é fruto de decisão da maioria dos líderes partidários, mas, claro, quem precisa colocar esses itens na pauta da Câmara é Hugo Mota. E a gente não tem, até o momento, nenhuma garantia de que esses dois assuntos especificamente vão entrar ou na pauta da semana que vem, ou do mês que vem, ou até antes do recesso que termina, que o ano da Câmara dos Deputados termina ali no final de novembro, né? A gente não tem essa garantia de Hugo Mota, que foi bem claro ao dizer aí que não negocia prerrogativas para encerrar qualquer ato ou para atender a qualquer interesse de grupo político, Síria. É isso aí, hein, Lu? Olha só, na volta, né, dos trabalhos, o Senado aprovou em sessão relâmpago hoje a manutenção da isenção do imposto de renda de pessoa física aí para quem recebe lá até 2 salários mínimos, o equivalente a R$3.036, hein? Pois é, André, esse projeto de lei segue agora para a sanção presidencial. A isenção entra em vigor em maio do ano calendário de 2025, né? Apresentada pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará. A proposta repetiu o teor da medida provisória, em que a validade termina, portanto, na próxima semana, já na próxima segunda-feira, para ser mais exata. Pois é, agora eu vou ver se a Lu traz uma notícia boa pra gente aqui. Lu, e para quem recebe valores aí até R$5.000. Como é que tá essa situação? Olha, André, a notícia boa que eu posso te dar é que o plano é que essa isenção para quem recebe até R$5.000, esse projeto seja aprovado até o final do ano, né? São duas medidas diferentes. Essa que foi aprovada, que garante essa isenção, que foi aprovada agora na retomada desse plenário do Senado, e esse projeto de lei que garante a isenção total, ou seja, 0% de alíquota do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Esse projeto específico, ele já foi aprovado pela Comissão Especial na Câmara dos Deputados e deve ser colocado em pauta no plenário. Se for aprovado, também segue para avaliação do Senado Federal. Mas a gente mantém, inclusive, um plano do governo Lula de quando apresentou essa proposta. A gente lembra que a ampliação da faixa de isenção no imposto de renda foi uma promessa de campanha de Lula, mas que foi anunciada oficialmente somente no final do ano passado. E a intenção é tramitar esse assunto no Congresso Nacional ao longo
desse ano, para que a partir de 2026, quem ganha essa faixa, ou seja, até R$5 mil, pare de pagar imposto de renda, garantindo aí exatamente um aumento na renda da população. E a gente precisa lembrar que, se esse cronograma for seguido, claro, depende muito do Congresso Nacional, é uma medida que vai entrar em vigor justamente em ano eleitoral. A gente vai ter eleições gerais em 2026, exatamente para a escolha do novo presidente da República, Senado, Câmara dos Deputados e governos estaduais. Síria, André. Muito obrigada, Luciane. Mudando um pouco o foco do nosso assunto agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, a receber as visitas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que aconteceu hoje, e também de outros aliados. Um deles, né, bastante aliado, o senador Flávio Bolsonaro, que visitou o pai, afirmou que saiu de lá fortalecido com a força que Bolsonaro demonstrou. Olha só. Ontem eu estive lá. O meu pai é sempre muito duro, né, sempre muito difícil. Saber que é uma pessoa honesta, uma pessoa correta, que não tem absolutamente nada a ver com o 8 de janeiro. E eu sou uma pessoa que convivi e acompanhei de perto tudo o que aconteceu. Posso garantir a todos vocês que, quando uma pessoa inocente é submetida a uma prisão, como ele está sendo, a indignação é infinita. Tem que ter muito temor a Deus, tem que ter muita cabeça no lugar para poder conseguir superar esses momentos difíceis. Apesar disso, ontem, quando eu estive lá visitando o meu pai, ele se mostrou uma pessoa, e isso é que eu acho que é importante, uma pessoa muito forte. A gente às vezes chega lá com um pouco abalado, para dar um apoio moral, e sai de lá fortalecido. Quando a gente queria ir para lá levar força para ele, a gente sai de lá fortalecido pela força dele. Então é isso que todo o povo brasileiro, quando vai para a rua e se manifesta, e a gente sabe, né, que é muito em função do carinho que as pessoas têm com o presidente Bolsonaro, isso de verdade, não é retórica, não é narrativa. Isso de verdade dá muita força para ele, né? É difícil você chegar lá e ver ele com uma tornozeleira eletrônica na sua perna, com ela sendo recarregada na tomada. Então quero dizer a todo o povo brasileiro que vocês recarregam as baterias do presidente Bolsonaro todos os dias, seja nas ruas, seja na internet, com essa manifestação de amor que vocês têm dado por ele com tanta frequência. Então, respondendo a sua pergunta, o presidente Bolsonaro está muito forte e mais animado do que nunca, ainda mais com essa vitória que nós tivemos hoje aqui, tanto no Senado quanto na Câmara. O que ele achou das ocupações, senador? Ele chegou a pedir isso? Foi curioso porque ele, assim, quando eu cheguei lá, ele é tão disciplinado que ele não sabia que eu estava autorizado a visitá-lo. Porque a informação começou a circular pela internet, logo na sequência eu fui para lá, e quando eu cheguei lá ele não sabia, né, que havia tido essa autorização. Aí ele abriu a porta: cara, você pode estar aqui? E falei: pô, pai, é claro que eu posso estar aqui, eu não viria para cá, né, se não tivesse dentro da lei. Né? Então, a pessoa que compreende o momento que a gente está passando, e ele também sabe que, da forma como as coisas estão hoje, é difícil você chegar num consenso. O ministro Moraes estabeleceu um calendário e uma faixa de horário das 10 horas da manhã até às 6 horas da noite. Pois é, isso para as visitações, né? E a próxima visita deve ser a da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, do PP, que ficou para amanhã, sexta-feira. Na semana que vem, a previsão é de que os deputados Jânio Amaral, do PL de Minas, Marcelo Moraes, do PL do Rio Grande do Sul, e Zucco, também do Rio Grande do Sul, visitem Bolsonaro, e na segunda, terça e quarta, respectivamente. Quem tem outras informações para a gente sobre essa conversa aí é o Edio Ferreira Júnior, repórter que vai falar ao vivo com a gente direto de Brasília. Hein, Ed? Boa noite para você. Boa noite, André, boa noite, Síria, boa noite, Luciene, e a todos que nos acompanham aqui no OTN pelo YouTube. Hoje o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde ele cumpre prisão domiciliar, o visitou por volta de 1 hora, saiu sem falar com a imprensa. Ele entrou também, não havia feito nenhuma manifestação aos jornalistas, e agora segue, e depois ele seguiu para uma reunião com os governadores na residência do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha.
Amanhã seria essa visita da vice-governadora Celina Leão. Celina Leão é uma aliada da família Bolsonaro, ela está sempre próxima da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, participou da campanha aí pela reeleição do ex-presidente e ela tem sido muito presente aí, inclusive na motociata que a gente acompanhou aqui na última semana aqui em Brasília. Só que ela tem um encontro amanhã em São Paulo, onde ela palestra um evento do agro. Então ela cancelou essa visita porque o ministro Alexandre de Moraes determinou essas visitações, uma por dia a cada um desses políticos que requisitaram, e teve um empresário também de Angra dos Reis, que requisitaram essas visitações, e cada um tem um dia específico e esse horário de 10 da manhã às 18 horas. A Celina não vai participar amanhã, mas o advogado dela já entrou com um novo pedido de visitação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A família está liberada, como o Flávio Bolsonaro, senador, teve esse encontro ontem com o ex-presidente, e os filhos, os netos e as noras estão liberados aí para visitar o presidente. No caso deles não precisa de nenhum aviso prévio ao STF, nenhum pedido, nenhuma solicitação, nem de dia nem de horário. E essas visitações políticas foram liberadas hoje, começaram com o Tarcísio, vão até na semana que vem, até o dia 14, e até então outros pedidos estão sendo protocolados, outros pedidos ao STF estão sendo feitos para visitações ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso domiciliarmente desde o dia 4 de agosto por descumprir medidas cautelares impostas pela Justiça. Uma delas a principal, inclusive, que levou à prisão, foi ter saído e sido publicado em redes sociais o que era proibido pela Justiça e pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele saiu em publicações do filho, senador Flávio Bolsonaro, que publicou um vídeo do ex-presidente se comunicando com os apoiadores dele no domingo, durante atos que houveram em todo o Brasil, e do filho Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, que também fez um post com uma foto do ex-presidente em casa, de camiseta e bermuda e tornozeleira eletrônica, e publicou ali também instigando as pessoas, chamando os aliados, a pessoas que não seguiam o ex-presidente nas redes sociais, que o fizessem. Então isso levou o presidente, depois o Flávio Bolsonaro apagou esse post, e isso levou o ministro Alexandre de Moraes a pedir a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro por descumprimento. Agora essas visitações seguem até, como eu disse, até no próximo dia 14. O ex-presidente continua cumprindo essas medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de acessar redes sociais e de falar ao celular. Volto com vocês aí. É isso aí, Ed. Obrigadão aí pela participação com a gente, por nos trazer as informações aí. Agora são 7 horas e 59 minutos e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou hoje uma nova mensagem nas redes sociais criticando o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, em Síria. Tá aí, ó. Pois é, tá aí na tela para vocês esse post, nessa publicação. Começa ali falando que o ministro Alexandre de Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e os apoiadores, né? Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto, diz ali esse post da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. E a mensagem fazia referência a um post anterior, na verdade, do subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren Beattie, que traz conteúdo bem semelhante. A embaixada já havia se manifestado em julho com uma nota que endossava a opinião de Donald Trump sobre Bolsonaro, dizendo que o ex-presidente daqui está sendo vítima de perseguição política. Na semana passada, o governo do presidente Donald Trump sancionou o ministro Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky. A lei permite que os Estados Unidos punam, portanto, cidadãos estrangeiros acusados de violações graves de direitos humanos ou corrupção em larga escala. Com a aplicação da legislação, o governo dos Estados Unidos diz que todos os eventuais bens de Moraes nos Estados Unidos estão bloqueados, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ele. O ministro também não pode realizar transações com cidadãos e empresas dos Estados Unidos. Cartões de crédito de bandeira americana, por exemplo, também estão no meio da história aí.
Ao aplicar essa sanção, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, mencionou diretamente uma suposta caça às bruxas, tendo o ex-presidente Jair Bolsonaro como alvo do ministro. O termo também foi usado por Trump na carta em que taxou o Brasil em 50%.